Mais um vídeo da nossa série sobre correção de fator de potência e dessa vez o assunto é a montagem do banco de capacitores. Eu vou explicar como ele funciona e de que maneira ele deve ser montado. Para quem não assistiu os outros vídeos dessa série, eu sugiro que assista porque essa é uma espécie de continuação. Eu vou deixar um card aqui na tela para quem quiser acessar. E quem quer aprender ainda mais sobre esse tema, eu convido para o nosso curso gratuito de correção de fator de potência. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para quem quiser acessar. Lá eu explico de maneira mais técnica e detalhada tudo que eu falo aqui nessa série. E como as aulas não são ao vivo, podem ser acessadas a qualquer momento. Vou explicar, por exemplo, como determinar os componentes que vão ser utilizados na montagem desse banco de capacitores. Com relação à montagem do banco de capacitores, primeiro eu gostaria de mostrar como é a estrutura de um. Quando o banco é automático, nós temos fundamentalmente um controlador de fator de potência e os capacitores que ele vai acionar. Então, esse controlador ele faz a leitura do fator de potência e gerencia a quantidade ideal de capacitores dependendo da necessidade. A leitura é feita através de um transformador de corrente. E esse TC ele precisa estar instalado de forma que tanto a carga quanto o próprio banco fiquem a jusante, fiquem para frente dele. Isso porque ele precisa ler a carga, obviamente, mas precisa também ler o banco de capacitores para ter um feedback. Aqui eu representei o TC fora do QGBT para ficar mais fácil de visualizar, mas ele pode ser instalado logo depois do disjuntor geral no barramento de força. Isso considerando que o nosso banco de capacitores também está instalado no barramento de força. Quanto ao controlador, para a grande maioria das aplicações, o controlador com leitura do fator de potência em somente uma das fases, que utiliza somente um TC, já resolve o problema. Isso porque as cargas industriais significativas, elas são quase que via de regra, são trifásicas. Então o fator de potência entre as três fases sempre é muito parecido. Agora se tiver um caso onde é muito desbalanceado o fator de potência nessas três fases, aí sim é necessário utilizar um controlador de fator de potência com leitura com 3 TCs. Mas eles são bem mais caros e por isso acabam sendo evitados. Aí quando se utiliza esse modelo de um TC somente, faz a leitura nas 3 fases, a que tiver com pior fator de potência é onde deve ser instalado esse transformador de corrente. No controlador, nós temos a entrada para os 2 condutores que vêm do TC, os terminais de alimentação de eletrônica e dos relés desse aparelho, o comum que alimenta os relés de saída, que pode ser um só para todas, como nesse caso, ou pode ser individual, dependendo aí do modelo do controlador, e também as saídas propriamente ditas. Essas saídas não têm a capacidade de acionar diretamente os capacitores, então elas ligam contatores e esses, por sua vez, ligam os capacitores. Os contatores dedicados ao acionamento de capacitores têm contatos adicionais que ficam aparentemente em paralelo com os contatos principais. Acontece que eles não estão em paralelo, porque os condutores que fazem essa conexão, na verdade, são resistores. É comum pensar que tratam-se de resistores para descarga dos capacitores, mas é justamente ao contrário. Eles servem para uma pré-carga. Ao energizar um capacitor, ocorre um fenômeno chamado de corrente de rush, que é como se fosse uma corrente de partida de um motor, por exemplo. A duração da corrente de rush é bem curta, mas ela é muito intensa. Pode chegar até 100 vezes a corrente nominal do capacitor. Esses contatos adicionais que ficam ligados em série com esses resistores fecham um instante antes dos contatos principais quando o contator é atracado. E assim eles acabam carregando parcialmente o capacitor e atenuam esse pico de corrente. Assim como em outros painéis, o banco de capacitores também tem um disjuntor geral que precisa suportar toda a corrente do banco, que é basicamente a corrente dos capacitores, porque o circuito de comando vai ter uma carga muito baixa e é quase que desprezível em relação ao que é a carga dos capacitores. Eu também tenho proteções individuais aqui e é muito interessante que se tenha porque quando um capacitor é exposto a um surto de tensão, a isolação dele pode ser danificada e ele pode vir a fechar em curto. E aí quando acontece isso, se eu tenho a proteção individual, essa proteção ela desarma, esse disjuntor vai desarmar, e aí o restante do banco continua funcionando normalmente. Enquanto que se eu não tenho essa proteção individual, o meu disjuntor geral vai desarmar, e aí o banco todo para de funcionar. Se eu tenho uma máquina que deixa de funcionar, o operador percebe isso na hora, porque, enfim, ele está vendo isso, ele está usando a máquina e ele vai perceber. Agora o banco de capacitores não, demora muito para que alguém perceba que esse banco de capacitores está com algum problema. E o resultado disso é multa. Quanto ao posicionamento dos capacitores, é importante que eles fiquem aqui na parte de baixo do painel, na vertical, virados para cima. Isso porque a emenda do invólucro deles, da caneca deles, é aqui nessa borda superior. E montando assim eu evito qualquer problema com vazamentos. Outro problema que era comum nos capacitores era de quando por alguma anomalia a temperatura acabava se excedendo muito, eles acabavam explodindo
e isso muitas vezes inutilizava todo o painel. Isso porque a temperatura expandia o óleo que tem dentro deles e esse óleo causava essa explosão. Hoje em dia os capacitores, pelo menos os da Brasiltec, têm um dispositivo anti-explosivo, que é basicamente um dispositivo que vai desacoplar a alimentação do capacitor quando a pressão excede um determinado patamar. E voltando ao posicionamento deles, é importante também que se tenha um certo espaçamento entre essas células, porque elas precisam dissipar calor. E quando elas são montadas muito próximas, essa dissipação acaba ficando comprometida e pode-se ter problemas não de explosão, mas do capacitor acabar se danificando por conta da temperatura. Essa questão de espaçamento ela não é importante só para os capacitores, mas também para os outros componentes do painel. Todos eles são projetados para trabalhar com uma determinada temperatura e quando não há esse espaçamento, que eles trabalham muito próximos, geralmente essa temperatura fica bem acima do que eles foram projetados. E disjuntores, por exemplo, que tem o princípio de funcionamento termomagnético, onde a corrente de disparo dele está diretamente relacionada à temperatura, isso acaba influenciando diretamente não só na vida útil, mas também no funcionamento. E falando em temperatura, dependendo do tamanho do painel, da potência instalada, de onde ele foi fixado, vai ser necessário instalar um sistema de ventilação forçada. E aí nesse caso não adianta nada colocar somente uma entrada de ar ou somente uma saída de ar. É necessário que tenha pelo menos 2 pontos, um para a entrada e um para a saída. No caso, a entrada por baixo e a saída por cima, já que o ar quente sobe, então a saída sempre tem que ser na parte de cima. Também podem ser instalados nesses bancos de capacitores chaves comutadoras para o acionamento manual das células capacitivas. Isso prevendo o dia que chegar ao fim da vida útil do nosso controlador de fator de potência. Porque aí, enquanto se espera chegar o controlador novo, os capacitores podem ser acionados manualmente de forma mais simples e aí a correção de fator de potência continua sendo feita. Outro equipamento que ainda pode ser instalado nesse banco é um filtro para proteger os capacitores contra o ruído harmônico. Ele é chamado de filtro de dissintonia, ou reator de dissintonia, ou filtro harmônico, tem vários outros nomes também. E é basicamente um indutor que precisa ser ligado em série com a alimentação dos capacitores. Ele vai ser instalado nessa posição entre o disjuntor geral e o barramento. Esse filtro de dissintonia, eu não vou me aprofundar muito nesse tema porque é bastante complexo, mas ele é basicamente um filtro passa-baixa. Ele vai atenuar, na verdade, frequências acima da frequência fundamental. Porque os capacitores eles não toleram muito bem tensões acima das quais eles foram projetados. E quando você tem uma rede com muita distorção harmônica, essa tensão acaba ficando distorcida e pode prejudicar os capacitores. Aí nesse caso é necessário utilizar esse tipo de filtro. Na sequência da série eu vou tentar trazer um banco de capacitores já montado, para ficar mais fácil de visualizar isso aí. Então quem tem interesse de acompanhar, basta se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para ficar por dentro aí dos próximos vídeos. Na correção do transformador, como eu já falei em outra oportunidade, o capacitor responsável não pode ser lido pelo transformador de corrente do controlador de fator de potência. Então ele tem que ser instalado a montante ao transformador de corrente. Então como é que eu faço isso? Vamos supor que esse aqui seja o capacitor responsável pela correção do transformador. Então a alimentação dele eu não pego aqui do disjuntor geral, eu vou pegar a alimentação aqui desse ponto, antes do transformador de corrente. E quando acontece da corrente desse capacitor ser muito alta e precisar de uma bitola muito grossa de cabo, ou de repente a distância é muito grande, eu preciso de muitos metros de cabo, que não vale a pena deixar esse capacitor aqui dentro desse painel, eu posso fazer o seguinte, eu pego somente essa célula responsável pelo transformador e faço um banco específico, um banco dedicado aqui próximo do transformador. Aí eu vou precisar só da célula capacitiva e do disjuntor. Aí, se for o caso de ser um capacitor que desliga durante a madrugada, eu vou precisar também de um programador horário, um disjuntor monofásico para comando e um contator que vai fazer esse desligamento durante a madrugada. Para as correções individuais de cargas, o banco é igual ao banco para correção do transformador. É basicamente só o disjuntor e o nosso capacitor, os nossos capacitores, quando é um banco com mais células, né? E o acionamento ele é feito direto, pode ser feito direto pelo contator da carga mesmo. E quando trata-se de um motor, por exemplo, eu posso fazer tanto antes como depois do relé de sobrecarga. Se eu fizer antes do relé de sobrecarga, aí o relé permanece igual, não preciso ajustar nada. Agora, se eu faço depois do relé de sobrecarga, a corrente que passa pelo relé vai diminuir. Então eu preciso ajustar ele para que ele possa fazer a proteção da maneira adequada. E como ainda não tinha feito as conexões para o desenho ficar um pouco mais limpo, mais fácil de entender, eu agora vou fazer para ficar ainda mais claro. Então o que vai acontecer aqui? Eu tenho o meu quadro geral de baixa tensão. Dos barramentos principais desse quadro geral, eu vou pegar a alimentação
para ligar as 3 fases do meu disjuntor geral. Aí do disjuntor geral eu vou pegar a alimentação para o disjuntor monofásico do comando. Esse disjuntor vai alimentar o meu programador horário, vai alimentar também o meu controlador de fator de potência. Aí desse barramento eu pego também a alimentação para os disjuntores. Eu vou alimentar só 2 contadores aqui para ficar um pouco mais fácil de visualizar e mais rápido também. Então eu alimento os disjuntores, dos disjuntores eu vou alimentar os contadores, o circuito de força, né? E dos contadores vem aqui para os capacitores. Aí no meu controlador de fator de potência eu vou ter, além da alimentação, eu vou derivar essa alimentação na parte de trás do controlador também para o comum dos relés de saída. Esse comum dos relés de saída é a tensão que vai chegar também dos meus contadores. Então, do comum, eu vou ter o contato aberto que vai fechar cada célula para comandar o acionamento delas, e essa tensão ela vai alimentar a bobina dos contadores e vai acionar esses contadores quando o gerenciador entender que o capacitor precisa entrar. Então, daqui ainda vou ter uma fase que vai vir para os contadores. Aqui eu vou pular essa parte, vai vir aqui para esse contador também. Nós temos ainda a possibilidade de ter um outro capacitor alimentado aqui. Nesse caso ele não vai vir do barramento. Esse capacitor eu posso ter uma alimentação daqui, por exemplo, que é a alimentação do meu contador que vai fazer, do meu capacitor que vai fazer a correção do tráfego. Então tem aqui a mesma situação. Só que daí o acionamento dessa célula que está corrigindo o transformador não vai vir aqui do controlador de fator de potência. Essa mesma fase que está vindo da alimentação eu posso vir aqui também para o comum do relé do programador horário, e do contato aberto eu venho aqui para alimentar esse outro contador. Então esse contador vai ser comandado pelo programador horário, que é o contador que está vindo para fazer a correção do transformador, quanto que esses 2 contadores estão sendo controlados pelo gerenciador de fator de potência. E nesse caso estou tendo só 2 células capacitivas, mas geralmente vai ficar ali na casa das 6 até 12 células capacitivas geralmente. Eu posso utilizar uma única saída do meu controlador de fator de potência para acionar mais de uma célula capacitiva também, não tem problema nenhum, mesmo que dividida em 2 contadores. Posso pegar esse mesmo sinal que vem de uma saída e ligar 2 contadores, não há qualquer problema. E ainda na célula, ainda no controlador de fator de potência, eu vou ter 2 fios que vão vir aqui para o meu transformador de corrente. E basicamente é isso. Se você gostou desse vídeo, se aprendeu com ele, deixe seu like para nos permitir continuar trazendo conteúdo técnico aqui para o canal. Não esqueça também de se inscrever e ativar o sino de notificações. E se quer aprender ainda mais sobre esse tema, se inscreva no nosso curso gratuito de correção de fator de potência através do link na descrição desse vídeo.